Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui da Uninter. E hoje estamos aqui para falar com você sobre um tema tão urgente, tão emergente, que todo mundo tem ouvido falar muito, cada vez mais, que é a sustentabilidade. Quais são os desafios da sustentabilidade? Como que a gente lida com isso? O que é e qual o nosso papel como cidadão? Então, você com certeza já ouviu recentemente, essa semana, no jornal, já leu alguma coisa. Todos os dias a gente está ouvindo falar sobre sustentabilidade. Para conversar comigo sobre esse tema, eu estou aqui com a professora Ana Lisete Farias. Professora Ana Lisete, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, estreando no Por Dentro da Pós, né? Eu que agradeço o convite. É uma alegria poder contribuir assim um pouco, né, para a gente destrinchar esse tema que está tão em todos as mídias sociais, né, jornais, redes. E faz mais parte do nosso dia a dia do que a gente imagina, não é mesmo? Exatamente. É bem isso. E nunca é demais a gente estar falando, eu acho que é um assunto muito importante. Então, para você que está nos assistindo ver como a professora Ana Lisete, ela tem total competência para falar sobre o tema. Eu vou dar uma colinha aqui no resumo do currículo dela para vocês darem uma olhada. Ela é psicanalista, ela tem um consultório, ela atende, né, na parte clínica, com supervisão e grupos de estudos, né? É graduada em Geologia, mestre em Geologia Ambiental e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Desenvolveu a carreira atuando em estudos ambientais em diversas áreas, como consultora, coordenadora de planos de manejo de áreas protegidas, avaliação de impacto ambiental, laudos técnicos e auditorias ambientais. Também trabalhou em diversas agências e organizações internacionais, do PNUD, do IPC, Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, das agências federais como IPEA, e também do INCRA, no Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA. Instituições do terceiro setor, setor financeiro, indústrias. Também é autora de livros, né, Psicanálise e o Meio Ambiente, que é muito legal esse link que você faz, né? No ano de 2021, tem vários artigos científicos publicados. Hoje é pesquisadora do NUPEC, que é Núcleo de Pesquisa de Psicanálise e Cultura da Universidade do Rio Grande do Sul. E também professora das nossas disciplinas, vamos dizer assim também, aqui colocar mais uma dentro. Ela também tem disciplinas na pós conosco, disciplinas voltadas também para o meio ambiente, para a inovação. Nos cursos de logística que eu coordeno, você tem algumas disciplinas, não é, Ana Lisete? Então, vejam, né, um vasto currículo, já foi reconhecido também pela ministra do Meio Ambiente, que eu sei, né, fiquei sabendo ali, você compartilhou, né, esse reconhecimento, acho muito interessante. Mas, assim, vamos começar do começo. Eu sempre falo, quando a gente vem aqui no programa Por Dentro da Pós, que a gente quer que todo mundo entenda sobre os assuntos que nós estamos comentando. Então, a gente tem que começar do começo, né, de uma conceituação, o que a gente poderia entender por sustentabilidade. É tão falado, mas é tão pouco conhecido, né, o que significa esse termo sustentabilidade. Então, bom, muito obrigada, né, por esse convite e daí, reiterando, né, minha alegria de estar aqui. Bom, sustentabilidade, eu gosto sempre, né, você já me conhece das minhas aulas também, eu sempre gosto de fazer uma contextualização, assim, histórica para a gente entender que as coisas elas não acontecem de uma hora para outra. Então, tudo isso que a gente está vendo hoje, em termos de grandes tragédias, a gente presenciou com muita tristeza, né? Eu sou gaúcha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que o povo gaúcho, o estado inteiro ainda não se recuperou. A gente está vendo, né, essas grandes tragédias pelo mundo, em termos de tornados, furacões, coisas que a gente não compreende muito bem. Então, a sustentabilidade ela é um conceito que surge no final dos anos 60, né, início dos anos 70, quando, depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, para se reconstruir o mundo, se precisava investir em muitas coisas. E daí, de alguma maneira, a gente começa uma exploração acima do necessário. Olha só, pessoal, vejam aí como é importante a gente prestar atenção em toda essa evolução, né?
Então, né, o mundo empobrecido, né, precisava reconstruir cidades. Então, começa uma exploração predatória, extrativista de bens como florestas, como animais, né? E meio que todo mundo ao mesmo tempo, né? Ali, né? Isso. Não é só um lugar. Ali Não é foi só um lugar. geral. Então, as indústrias começam, então, a se expandir. E daí começa um movimento, então, para pensar, né, o que era aquilo e como que se poderia trabalhar de alguma maneira. Daí, em 1987, houve uma conferência de meio ambiente, onde ainda uma ativista ambiental, a ministra da Noruega, chamada Gro Brundtland, ela traz, então, esse conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que deveria, então, ser uma espécie de norte, o nosso GPS, né? Para que todo aquele movimento exploratório tão intenso, tão destrutivo, ele passasse a ter alguns guias, alguns compromissos, então, para que se pudesse, né, ir ajustando tudo isso. Então, esse termo sustentabilidade, ele também significa cuidar, conservar, né? E aí, então, nesse relatório de 1987, se cunha isso, o do desenvolvimento sustentável, aquele que deve permitir que as gerações futuras, né, possam usufruir também, né, desse planeta, desse mundo que a gente habita. Então, assim, é importante a gente entender essa evolução histórica desse conceito. Sustentabilidade não é algo que surge outro. Hoje, não é moda, né? Não, é algo que vem se tentando construir, porque são muitos tipos de países, culturas, uma evolução tecnológica muito grande. E aí vem se tentando construir isso, né? Então, esse termo, ele acaba designando aí uma série de guias mesmo, como eu falei, né? Nortes, para que a gente possa pensar nesse futuro hoje que, de alguma maneira, está tão incerto, né? Não, eu gosto muito dessa parte histórica. Eu acho que tudo vem, né, de algum lugar, realmente, como você falou no início, não surge do nada. E desse conceito, realmente, que é para a geração atual, nós, e para a geração futura. Então, tem que realmente se preocupar no que se vai dar tempo de se recompor, se não vai, ou qual o impacto disso. E eu vejo assim, né, Analisete, vamos ver se você concorda comigo. Muitas vezes é colocada a culpa na empresa ou numa indústria, revolução industrial, por exemplo, né? Vamos falar ali, né, desenvolvimento das máquinas a carvão. Naquela época, foi um feito, né, para a humanidade. Desenvolveu algo que não existia e mudou tudo, na verdade, né? Deu um marco na história. Mas muito do impacto não se era conhecido. Né? Então, não dá para culpar quem desenvolveu, né? Porque ele não sabia qual seria aquele impacto na atmosfera, na terra, nas pessoas, né? Hoje já se conhece. Então, você usar uma indústria a carvão ou uma máquina a carvão, você já sabe qual é o impacto que você vai estar tendo. E aí entra o compromisso. Você sabendo que o impacto é muito grande, você tem que procurar alternativas que tenham um impacto menor, porque elas existem. Então, eu acho muito interessante isso. Do mesmo jeito que talvez a gente faça coisas hoje que tenham um impacto grande, mas desconhecido, que talvez seja descoberto daqui 5, 10 anos com algumas pesquisas, alguma coisa, e aí a gente tem que mudar. Então, eu acho que é uma constante evolução. Acho muito interessante a gente pensar nisso e ter em mente, né, que a sustentabilidade é se manter, né? Manter a terra, né? Vamos dizer assim. Manter a vida, né? Isso. Para nós, para a fauna, para a flora, para todos, né? Não só para as pessoas. Então, dando start aí, pessoal, já entendemos aqui um pouquinho, né? Claro que sustentabilidade a gente poderia ficar falando aqui
Dá um todos os programas, né, do ano do Por Dentro da Pós. Mas a gente já entende um pouquinho, né, do que é sustentabilidade. Quando você ouviu falar, pense nisso que a gente estava, que a professora até comentou, da onde veio, para que isso se mantenha ao longo do tempo, dos anos, séculos, enfim. E aí a gente também tem papéis desenvolvidos aí, né? A gente tem cada um, vários atores dentro dessa. Você falou, né, que saiu o relatório de 1987, países se comprometendo, né, como Estado, né, cada um desses países. Qual seria o papel do Estado, então, em relação à sustentabilidade? Tem desafios, tem preocupações que o Estado... Vamos vir aqui para o Brasil, né? O Brasil tem que se preocupar com alguma coisa? Como que a gente pode ver isso de políticas públicas por parte do Estado? Eu acho que o Brasil precisa se preocupar e muito, porque as últimas notícias que teve na COP29, essa que está no Azerbaijão, houve aí uma redução dos compromissos de emissão dos gases de efeito estufa. A gente tem hoje, né, muitos desafios em relação à degradação ambiental, não apenas isso que aparece em relação à Amazônia, como as grandes queimadas, os grandes desmatamentos que estão acontecendo por todo o Brasil, o Pantanal, né? Quem é meu aluno... Cerrado também, Cerrado. né? Quem é meu aluno já ouviu falar disso muito, assim, né? Da contaminação dos rios. Então, assim, eu penso hoje que a gente ainda peca... se pudesse usar essa palavra, que não é uma palavra muito adequada, mas eu acho que ainda nos falta o desenvolvimento de um plano de educação ambiental aí, né? Onde as pessoas pudessem ter acesso de uma maneira mais fácil, mais lúdica, sobre qual o impacto, né, por exemplo, de alguém que fuma, jogar, né, o resto na calçada, né, ou despejar resíduos de maneira inadequada na sua cozinha, e que talvez nesse plano pudesse ficar claro também, de alguma maneira, como você falou, qual o papel, né, de cada um dentro desse grande coletivo que nós pertencemos, né? Porque o Estado, o governo, tem um papel importante, as empresas hoje têm também, elas precisam talvez repactuar o que é um contrato, o contrato social, que às vezes a gente escuta, né, os alunos da administração que trabalham com isso, comentam em relação a esse... cada empresa tem um contrato social. Nós temos um contrato. Quando a gente casa, a gente faz um contrato. Então, assim, esse contrato hoje, dentro dessa perspectiva que estamos vivendo, está sendo cumprido? Então, eu penso que uma educação ambiental crítica, onde se pudesse colocar, porque as pessoas, muitas vezes, não têm noção do que elas podem e do que elas não podem fazer. Né? E aí vai para a empresa, começa a fazer, não tem, de repente, uma política pública ou uma legislação que impeça, e às vezes tem a que impede, mas não tem uma fiscalização, porque a gente também barra em algumas situações nesse sentido, né? Existe uma... a gente pode ver a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2012. Eu estava pensando justamente nisso. Né? 2012, nós já temos aí mais de 10 anos, 12 anos, né? E ela ainda não é aplicada, a gente ainda encontra lixão no Brasil. E né? a gente, então, você recicla, e para onde que vai o que você recicla? Existe uma transparência em relação a isso? Então, muitas vezes as pessoas se sentem convocadas, né, a fazer a separação, tudo de lixo, dos seus resíduos, e para onde vai isso? Então, né, talvez aí a gente pudesse repensar de uma maneira mais clara, né, qual o papel de cada um aí. Não, e eu acho que a gente só colocar a culpa no Estado também não dá.
Realmente é em conjunto. A gente pode deixar, vamos falar do nosso papel como cidadão para o segundo bloco, a gente já deixa o pessoal aí curioso para ver o que a gente vai falar. Mas aplicar a lei, ou então, o Brasil faz parte de vários acordos, assinou, né, vários compromissos, né, com diversos países em relação à sustentabilidade. Inclusive estava, né, discutindo isso agora no G20, recente. G20 Social. G20 também. Social, uma iniciativa pioneira, né? Nunca Isso. teve, que é muito interessante, que também tem a sustentabilidade, tem o lado social da sustentabilidade, né? A gente... É o tripé. Conhece-se o tripé, né? Econômico, social e ambiental. Particularmente, eu gosto um pouquinho das dimensões da sustentabilidade do SACS, que envolve já 8 dimensões. A gente já amplia um pouquinho mais além do tripé, já entra a política, já entra a parte geográfica, mas o tripé ele acaba abrangendo tudo, né? Que é econômico, que a gente falou das empresas, o ambiental, né? Fauna, flora, seres humanos, e o social, que são não deixar ninguém à margem, né, desse processo, enfim, e de ter uma qualidade de vida. Mas esse Estado, além de estar preocupado, ele assina. Vamos pôr um compromisso como esse de 1987, ou no G20, ou lá na COP 29, ou sai, né? Também eu acho que esse também é um posicionamento, às vezes, crítico, porque a partir do momento que o país sai de um acordo desse como os tipo... Estados Unidos, né? Quando ele nem assina é uma coisa, mas a partir do momento que ele chegou a fazer parte, ele se comprometeu e agora ele saiu, ele já está demonstrando que ele não vai se importar com o que está escrito ali e ele vai acabar atuando de uma maneira diferente do compromisso. Só que afeta a todos. A gente não tem um muro em volta de cada país para dizer que aquele ar vai ficar poluído só dentro daquele país. Ainda que o Ou Donald Trump águas... tente, né, construindo os muros dele. Para excluir as pessoas. Mas o ar, ele ainda não foi possível. Mas, assim, as águas vão ficar poluídas só para o consumo daquele país? Então, isso não acontece. A gente tem que ver que a sustentabilidade vai além das fronteiras daquele país. Então, poluída. A Índia, esses dias, estava com o ar mais insalubre já registrado. São Paulo, quando a gente teve esse circuito, que vamos chamar assim, de queimadas por todo o Brasil. Sim, esse ano. Esse ano que a gente sentiu. Em Curitiba, nós sentimos também os dias mais cinza, porque... as cinzas, né, acabam ocupando, porque são transportados via sistema de correntes de ar, né, e umidade que acabam trazendo, vejam a potência da grande floresta amazônica, né, que faz esse transporte, então, via essas correntes aéreas para estados como até o Rio Grande do Sul. E aqui a gente sentiu... Quem aí, vejam só que interessante, né? Quem em algum momento aí não estava olhando amorosamente um céu, namorando um céu mais avermelhado? É verdade. E isso se referia... Um sol laranjado, isso, né, que é o impacto dessas partículas que são colocadas na atmosfera e acabam causando uma alteração, né, nos níveis, né, na nossa de radiação, visão também, isso, nas cores. Acho que há uns 2 anos atrás a gente teve isso também. Vejam, aqui em Curitiba teve um evento climático, teve cinzas de um vulcão. Acho que, se não me engano, foi nos Estados Unidos, no Havaí, e que essas cinzas também acabaram fazendo uma alteração das cores, né, do entardecer aqui, do pôr do sol. Então, vejam assim, né? Tudo interligado. Tá tudo interligado, tudo interligado. Não, excelente. Vejam, pessoal, a gente já volta, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, a gente já volta para falar do que eu comentei com vocês, o papel da empresa e da gente como cidadão nesse contexto. Só um pouquinho. Ei, por que a
maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter. Enfermagem também, viu? E também administração, educação física. Não vai dar pra falar todos. Será que é porque na Uninter dá pra estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já. Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Uninter.com. Voltamos, pessoal, aí para continuar o nosso papo sobre esses desafios da sustentabilidade. Um tema tão complexo que envolve todos os países, envolvem as empresas e nos envolvem também como cidadãos. Aí estamos dentro desse processo. Aqui nesse segundo bloco, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre como que a empresa pode lidar. O Estado pode estar fazendo lá a legislação, pode estar assinando acordos internacionais, se tendo com um pacto, alguma coisa em relação a esse tema da sustentabilidade, mas e também fiscalizar, mas aí entram as empresas, sejam elas públicas ou privadas, ou do terceiro setor, elas entram com o seu papel de executar as suas atividades também pensando na sustentabilidade. E aí eu gostaria de passar aqui a palavra para a professora Analizete. Professora, você vê as empresas, elas estão mais comprometidas, porque elas não podem dizer que elas desconhecem o tema hoje em dia. Eu acho que Sim. Não tem uma empresa, seja ela de pequeno ou grande porte, ela não pode dizer que desconhece a sustentabilidade. Você vê que está mudando, que as empresas se comprometem mais, ou isso ainda está engatinhando aqui no Brasil? Eu acho que a gente já esteve mais comprometido. Eu acho que o termo penso, né, que já houve mais visibilidade sobre isso e com tantas modificações. Então, vejam, né, a importância da gente olhar a história também. Com tantas modificações,
em relação à ascensão de países que não são exatamente democratas, né? Com a ascensão, como Donald Trump também, que acabou alterando, faz uma configuração diferente, né? Em termos de um movimento socioambiental global, né? Então, a gente teve alterações. Eu penso que a gente já teve um comprometimento maior com isso. Você diz empresas que têm um poder econômico maior, influenciadas por países também, que são potências mais... É um poder mesmo, né, em relação aos demais, e nós, o Brasil, acaba entrando nisso. Então, a gente tem notícias aí de bancos privados importantes que são hoje um dos maiores financiadores do desmatamento. Então, a gente tem empresas, né, que acabaram ultrapassando o limite de exploração e acabaram causando tragédias, né, que podem se configurar, inclusive, como um crime ambiental de grande porte que causou aí um estrago para a humanidade, como a gente vê, né, o que aconteceu em Minas Gerais, tanto na tragédia de Mariana quanto na tragédia de Brumadinho, onde mais de 300 pessoas morreram. Mas a gente tem várias dessas acontecendo. Então, eu penso que aquilo que eu tinha falado no início, as empresas precisam fazer esse pacto de novo, né? Esse pacto socioambiental aí. Porque o planeta, ele é finito, ele tem recursos finitos. E até a empresa precisa desses recursos, né? A empresa também não existe se eles acabarem. Então, assim, é algo que você realmente está dando um tiro no próprio pé. Então, e eu não sei, você comentou ali, né, de Mariana e Brumadinho, o que me vem à mente? Que muitas vezes essas empresas desse porte conhecem o risco e assumem o risco. Exatamente. Então, assim, é quase como jogar uma na loteria. Vamos ver, se continuar tudo bem, está tudo bem. Se não, se der errado, daí a gente vê o que a gente vai fazer. Esse eu acho que é um papel que tem que deixar de existir. Talvez entre a educação ambiental, que você comentou no primeiro bloco, da gente pensar, não vamos assumir o risco se é um risco conhecido, né? Principalmente quando é um risco alto e elevado, né? É um risco, às vezes, que não dá para remediar. Lá, por exemplo, no Espírito Santo, até hoje, e ainda tem previsão, acho que de mais 30 ou 40 anos, para ainda estar contaminado, as águas ainda estão contaminadas, Minas Gerais, né? também. Minas também. Então, assim, quando que isso vai... não é simplesmente vai lá e troca tudo e limpa, não é esse tipo de limpeza. Não, né? Existe um tempo de recuperação que não é... Metais pesados ali, né? Sim, existe um tempo de recuperação da natureza que não é o tempo do WhatsApp. Eu sempre falo isso para os alunos também. Quase nada é o tempo do WhatsApp, né? Vamos combinar. Mas às vezes a mídia essa ideia de que a tecnologia pode recuperar tudo, a tecnologia não recupera as pessoas, a vida das pessoas, nem o sentimento e a tristeza que elas atravessam. Então, assim, tem vários... E o trauma também, né? Dos sobreviventes, porque as famílias, né? Milhares de pessoas sobreviventes, e daí aquilo ali vira gerações, às vezes, Sim, né? com certeza. Então, a gente tem tragédias, né, que se perpetuaram, por exemplo, que eu também dou esse exemplo nas aulas, tragédia de Minamata, que aconteceu a contaminação de mercúrio que vinha acontecendo desde a década dos anos 20. Durante 30 anos, uma empresa fica jogando contaminantes à base de mercúrio numa baía, né, do Japão, numa pequena ilha lá do Japão, e somente é descoberto isso em 1956, quando as pessoas passam a sofrer, né, alterações cerebrais, deformações importantes. Então, hoje, aonde a gente tem ainda contaminação de mercúrio? No Brasil, na bacia amazônica. Então, essas coisas ainda precisa chegar no cidadão comum, né? Porque também outra coisa que eu falo, assim, quando alguém se sente, tá ali no ponto de ônibus,
se sente irritado, cansado, nem percebe que é aquele barulho, que é a poluição, ou seja, O calor, às o vezes, calor né? Porque não tem conforto excessivo, térmico, né? Muitas a cidades, né? chuva, não percebe como essas alterações acabam influenciando a sua própria saúde mental. Então, esse tema é um tema assim que, ouviu falar em sustentabilidade, ouviu falar em impactos sociais e ambientais, acende uma luzinha aí, né? Qual que é a relação comigo, né? Qual que é a relação comigo aí, ou com a minha família, com aqueles que eu amo, com o futuro dos meus filhos, dos meus netos, assim. É importante que a gente estava conversando sobre isso, né? Nesse papel do cidadão também. Isso, é isso que agora eu ia comentar. A gente, como cidadão, tem o papel, você comentou sobre a reciclagem, a gente participar, mas também tem que saber para onde está indo, porque daí você se envolve mais, se aquilo realmente é um resultado, ou até vou consumir refil de produto que tem refil, não só pelo preço ser mais barato, porque também é mais barato, né? Acaba mexendo no bolso, facilita, mas também porque é menos plástico sendo usado, ou essa embalagem é totalmente reciclada, ela foi produzida com matéria-prima virgem ou não, ela foi reaproveitada. Eu acho que pequenos detalhes no nosso consumo, se a gente colocar isso, é uma pessoa, é uma casa, é um condomínio, mas se você coloca numa cidade, num estado, Exato. olha o volume. Eu lembrei agora Né? de 1 grão de arroz por pessoa na China. Nossa. Se cada uma desperdiça 1 grão de arroz, Olha o volume envolvido. o volume envolvido. Então, é isso, Bom exemplo. disso que se trata, né? Então, a gente participar disso olhando as políticas públicas voltadas para isso, ver se eu posso aderir, ou às vezes até optar por, de repente, um transporte coletivo, de repente, né, posso usar a bicicleta, posso me deslocar a pé. Eu acho que são iniciativas que a gente pode tentar fazer. O Dia Mundial Sem Carro, vamos aderir ao Dia Mundial Sem Carro uma vez, vamos experimentar, vamos ver se dá certo, né? Então, mas claro que a cidade tem que permitir que você faça isso com segurança, você tem que se sentir seguro para executar esse teste, vamos dizer, com outro modal, sem problemas. Mas aí o cidadão, ele pode também, quando a gente está falando daí de política pública, ele pode também acompanhar esse político que ele elegeu, seja um vereador, um prefeito, um deputado. Sim. Eu acho que é um papel relacionado à sustentabilidade também, ver se eles estão realmente agindo como eles prometeram. Sim, com certeza. É porque, às vezes, eu penso que quando a gente se agarra muito na tecnologia, a gente fica pensando, entra num piloto automático de que viver é simples. E viver dá trabalho, amar dá trabalho, né? Então, quando você ama alguém, você se importa. Uma criança pequena, um animal que seja, você se importa, dá trabalho saber se ele está bem. E eu penso... Cuidar, né? Cuidar, também, né? Cuidar, isso. né? Sustentabilidade tem a ver com cuidar. Então, eu penso que a gente perdeu um pouco, né? Até por essas forças políticas, a gente acabou entrando num conceito de que ser político é estar relacionado a um partido político. Mas o conceito de político vem lá do tempo dos gregos. Participar da polis, né? Se implicar na vida aí, que eu acho que a gente perdeu também um tanto desse sentido do que é o bem viver, né? Então, entra nesse piloto automático de resolver tudo nesse tempo do WhatsApp, no tempo das redes sociais, enquanto a vida tem um outro tempo. Né? Então, se implicar nessas coisas, né? Nesse transporte, aonde está morando, qual é a qualidade, tem uma praça, como que está essa praça. Eu acho que a gente precisa criar e dar um outro sentido hoje para essa sustentabilidade. Não como se ela tivesse sendo, alguém tivesse que gerir isso por nós. Né? Sendo imposto. Sendo imposto, caso, né? Né? Hoje se cuida muito de si, né? Aí muitas questões relacionadas, né? Vitaminas, ginástica, né?
saúde. Então, cuidar do meio ambiente, né, também é cuidar de si e cuidar do outro. Então, talvez a gente possa começar a trazer, né, nesse sentido, assim, dessa sustentabilidade, né, de cuidar de si e cuidar do outro. E até entra também a parte, acho que, da indústria do agro, né? Quando a gente está falando, né, de sustentabilidade, de tentar desenvolver formas menos agressivas de produzir esses alimentos, porque eles são necessários. Todo mundo sabe, precisa alimentar a população que é da China, por exemplo, ou mesmo do Brasil, que é muito grande. Mas tem que ter de um jeito que tenha um impacto o menor possível, né? E a gente sabe que existe já tecnologia que permite. Exatamente. Né? Então, a gente precisa valorizar a gente como cidadão, a empresa que se preocupa com isso. Aí entra naquele aspecto da transparência. Se a empresa é transparente com as práticas que ela faz e se eu, como cidadão, valorizo na hora que eu escolho. Porque a gente tem um poder muito grande nas mãos na hora desse consumo. Exatamente. Né? O consumidor, né? Ele tem um poder muito grande, que é o que as empresas estão atrás. Então, eu acho que às vezes até mais do que a própria legislação do país, sabe? Eu acho que as empresas se norteiam suas políticas muito mais pelo resultado do mercado do que pela legislação. Então, a gente, se conseguisse impor isso através do nosso consumo, a gente teria um resultado bom, né? Aí entra também a educação ambiental na base disso. Para a hora de eu decidir, eu vou avaliar, pesquisar, dar uma olhada sobre as práticas da empresa e tenho que acreditar naquilo que está sendo posto ou poder conferir, tem que ter uma forma de verificar para daí poder realmente tomar decisão, né? Talvez ao invés da gente ficar sempre nesse rola-rola aqui do WhatsApp, né, a gente possa investigar, então, as empresas, entender o que elas fazem, né? Se preocupar valorizar, com né? isso e valorizar. Por exemplo, tem muitas feiras, né? Feiras livres na cidade, onde você pode comprar de produtor local, de né? produtores locais. Então, vejam como que é interessante quando a gente começa a se interessar por esse mundo, ao invés de um produto que pode ser industrializado, se não pode ser de um produtor local. Algo que fomente uma economia aí, né, de uma pequena região que vai trazer um desenvolvimento. E melhora outros aspectos ali da Exato. região também, né? Ana Lisete, estamos quase encerrando. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem nos assistiu, para quem acompanhou aí o programa. Eu acho que conseguiu ter uma noção bem maior, né, da sustentabilidade e de quanto isso está relacionado conosco, né? Mas qual seria a tua mensagem aí que você deixaria para o nosso público? Então, o que eu acabei de falar aqui, né? Viver dá trabalho. E se não der trabalho é porque a gente já morreu. Então, assim, que a vida possa nos inspirar, nos instigar, né? E daí também é uma coisa que eu falo sempre nas nossas aulas também, né? Essa curiosidade, como a importância de estudar, de se interessar, de ver o que aconteceu pela história. Isso é se manter vivo, manter esse interesse pelas coisas que estão ao nosso redor, né? Não deixar a vida passar assim em branco, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, a gente precisa readquirir esse senso de curiosidade. Afinal, por que estou vivo? Olha aí, ó, pessoal, essa é para a gente pensar mesmo. Então é isso, pessoal. Você sabe, né, que eu e meus colegas da pós-graduação, toda semana aí estamos trazendo temas diversos para vocês aqui no programa Por Dentro da Pós. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.